finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, é sempre bom poder ter você por aqui. Pois é, muitos estavam dando aí quase como certa, né, a saída de Gabigol. Pessoal, grande reviravolta, né? Principalmente depois que Felipe Luiz chegou, foi bem claro, meu atacante é Gabigol. Colocou o cara para jogar e olhe que ele, tudo bem, fez um jogo abaixo aí contra o Bahia, mas contra o Corinthians foi super bem. E mesmo assim, tem crédito com a torcida, né? Eu vejo muito torcedor reclamando, não, porque Gabigol não jogou nada do ano passado, Gabigol não jogou nada esse ano. Pessoal, tudo bem, o ano passado não jogou bola ninguém. Vamos só crucificar o Gabigol, né? Esse ano, até agora, não tinha jogado bola ninguém. E olha que estava sendo escalado, né? Gabigol nem escalado estava. E as cobranças são justamente em cima de Gabigol. Incrível, né? Como a torcida do Flamengo gosta de pegar no pé de um jogador, né? Por que não pegar em cima do pé de Bruno Henrique? Não tá jogando nada. Todo jogo é escalado. Vinha sendo escalado, né? Mas não, prefere pegar no pé de Gabigol, né? Queira ou não queira, Gabigol vai renovar seu contrato com o Flamengo. Vamos trazer informações exclusivas, né? Tudo indica que renove por mais 2 anos, né? Até final de 2026. Isso aí vai deixar muito torcedor de orelha em pé, principalmente os rivais, os antes que queria Gabigol fora do Flamengo, né? Mas Felipe Luiz quer Gabigol para o Mundial de Clubes, né? Vale ressaltar aqui que Pedro não volta antes, né? Vamos acompanhar o corte aqui, já quero deixar aqui créditos, né, ao canal do Venei Casagrande, parabéns pelo trabalho, né, vale a pena vocês lá acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião, vamos lá. É o momento ideal para você ouvir um dos principais candidatos à eleição do Flamengo. Eu diria que é o principal candidato da oposição. Eu fico na dúvida aí de quem vai vencer, isso é minha visão, tá? Minha opinião. Para mim tá entre Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação, e o BAP, que é o principal candidato da oposição. E o Rodrigo Dunche, eu já comuniquei a equipe dele de comunicação, que eu também quero fazer uma live com ele aqui no canal Venê Casagrande, e o BAP será o primeiro. Dito isso, galera, vamos falar sobre o Flamengo. Eu, na live de ontem, comentei rapidamente isso, mas eu quero elogiar novamente a postura do técnico Felipe Luiz. Primeiro porque, para quem viu o mapa de calor do Flamengo contra o Bahia, eu postei nas outras redes sociais, é um time totalmente ofensivo. O Felipe Luiz prometeu ou projetou na visão do Tite e ele vem cumprindo com a palavra dele. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses 2 jogos, um time extremamente ofensivo. E para mim, a principal característica nesses 2 jogos do Flamengo, no comando do Felipe Luiz, é a marcação sob pressão. Lá em cima, a intensidade extremamente alta, o que é muito difícil de você manter durante 90 minutos, tanto é que no segundo tempo, tanto quanto o Corinthians, quanto diante do Bahia, o Flamengo teve uma queda de produção no segundo tempo por conta disso, porque é muito difícil você manter a intensidade tão alta, mas gostei demais do jogo do Flamengo contra o Bahia novamente, um jogo coletivo muito bom do técnico Felipe Luiz. Acho que a tendência é melhorar, ele agora vai ter um período aí para poder treinar, lembrando que agora é data FIFA, os jogadores receberam folga, se reapresentam na quarta-feira e inicia a preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo, um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás, confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição, e o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes.
Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções, os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena, tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, e a situação do Wesley. Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado, percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas, e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo que pedi. O jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção, até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele, dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol de fato fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo, embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele, atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança. Com o Tite ele não tinha a menor confiança, e eu me coloco no lugar dele. Como é que você vai ter confiança? Repito, nada pessoal, Carlinhos, mas você é o Gabigol, aí você olha o Carlinhos ficar na sua frente, não faz o menor sentido. Eu acho que o Tite errou feio, eu acho que o Tite errou 2 coisas bem feias nesses momentos finais dele. Não colocou Léo Ortiz no time, que foi o acerto do Felipe Luiz, embora eu não tivesse colocado na vaga do Fabrício Bruno, mas tá dando super certo. O Léo Ortiz mudou a saída de bola do Flamengo e a forma como ele lidou ali com a situação com o Gabigol.
Quando o Pedro foi lesionado, era o momento do Gabigol ser mais utilizado. E o Tite optou por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Foi um erro crucial e esse erro o Felipe Luiz não está cometendo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Fecha aspas. Isso, repito, foi uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício. Galera, é o seguinte, o Marcos Braz não pode falar nada sobre isso. O Marcos Braz, a partir de dezembro, não será mais dirigente do Flamengo. O Marcos Braz, nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está muito mais preocupado com a reeleição dele para vereador no município do Rio de Janeiro. O Marcos Braz não pode falar sobre isso. O Marcos Braz, em dezembro, repito, não estará mais no Flamengo. Inclusive, o Marcos Braz e a diretoria do Flamengo errou ao dar um contrato válido até dezembro de 2025 com o Felipe Luiz com uma multa rescisória. Não é justo com o próximo presidente. E se o próximo presidente não quiser ficar com o Felipe Luiz? Vai ter que pagar mais uma multa rescisória? Então o Marcos Braz não tem mais o que falar, não tem mais o que opinar. A partir de dezembro, ele não fará mais parte da diretoria do Flamengo e aí é com a nova gestão. Inclusive, o assunto Gabigol também é com a nova gestão. Ou eles também vão renovar com o Gabigol antes do fim do ano, dando 5 anos de contrato para Gabigol, comprometendo o orçamento do Flamengo. Peraí, né? Chega. Marcos Braz vai embora daqui a alguns dias, então ele não pode mais opinar sobre isso, embora ele tenha dito que possa ter uma reviravolta. Mas, para finalizar, o Marcos Braz não tem poder sobre isso, nem terá a partir de janeiro. Beleza, pessoal? Nação flamenguista, será, pessoal? Pois é, a mídia de todo o Brasil repercutindo, né, as falas aí de Felipe Luiz e agora também de Marcos Braz, né? Para muitos, Gabigol renova o contrato com o Flamengo até final de 2026, né? Para mim seria uma boa. É porque a gente não tem atacante, né? Geralmente você dispensa um atacante de qualidade, um atacante que é ídolo, um atacante que é decisivo, quando você tem jogadores melhores que ele no elenco. Hoje não tem. Eu vejo muito torcedor aí dizer Gabigol é sem gol, Gabi sem gol, ele não jogou nada o ano passado. E a torcida do Flamengo tem muitos que tem a memória curta, né? Vamos lá. Quem cite um jogador que o ano passado jogou bola? É porque o Flamengo não ganhou nada. Ninguém jogou bola o ano passado. Ponto. Cite um jogador esse ano que jogou bola. A não ser Pedro, né? Cite um aí. Tire Pedro e cite outro. Ninguém. Não vinha sendo escalado, não? Todos vinham sendo escalados. Arrascaeta. De La Cruz. Bruno Henrique. Então, por que só as cobranças de um cara que não vinha sendo nem... Tinha jogo que Gabigol nem entrava em campo. O cara era reserva do reserva. Por que a cobrança toda em cima de Gabigol? Eu não entendo, né? Não entendo alguns flamenguistas, né? Eles não querem que Gabigol não renove porque Gabigol não jogou bola o ano passado nem jogou esse. Bruno Henrique não jogou o ano passado e não jogou esse. Arrascaeta não jogou o ano passado e não jogou esse. Tem muitos, pessoal. Se a gente for citar aí que não jogou o ano passado e nem jogou esse. E a grande vantagem de Gabigol, que ele não tá sendo escalado, né? Os outros ainda estão, ainda podem mostrar alguma coisa, né? Ele não tá sendo escalado, né? Então tem que deixar de mimimi. É o cara que deu 2 Libertadores ao Flamengo, depois de vários anos aí numa fila. Foi ele que deu. Se ele não tivesse naquele jogo do River Plate, o Flamengo não teria virado o jogo. Contra o Atlético Paranaense, foi dele o gol. Na derrota pro Palmeiras, foi dele o gol. Sei que tem muitos torcedores aí que vão dizer, não, mas não foi só ele que ganhou. Concordo. Foi o grupo, né? Foi o elenco, né? Mas o cara que foi mais decisivo na primeira Libertadores, Gabigol, depois Bruno Henrique. Volto a dizer, na primeira, que foi contra o River Plate, Gabigol e depois Bruno Henrique. Terceira, Arrascaeta.
Na segunda Libertadores, que foi em cima do Atlético Paranaense, primeiro foi Gabigol, depois Arrascaeta, terceiro Bruno Henrique. Contra o Palmeiras, mesmo perdendo, Gabigol decisivo, deixando seu golzinho. Aí a torcida prefere pegar no pé do cara que é ídolo, né? Que deu 2 Brasileirão, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores, uma Recopa, uma Supercopa. Sendo artilheiro, prefere pegar no pé do cara, né? Eu não sei porquê, pessoal. Não sei. Mas queira ou não queira, o cara vai renovar seu contrato. Renovar o contrato aí, talvez por 2 anos, né? Até o final de 2026. Felipe Luiz deixou bem claro. É seu atacante. É o atacante dele de confiança. Faz tudo que ele tá pedindo. Então, uma hora ou outra, a bola vai começar a entrar, né? Contra o Corinthians. Fez gol que tava anulado. Aqui foi anulado, né? Ia fazendo golaço de letra. Contra o Bahia, no início do jogo, também ia fazendo golaço. Então, eu acho que tem tudo para Gabigol renovar seu contrato. Fazer um belo ano no próximo ano, né? Com o treinador ter uma filosofia daquilo que ele entende. Gabigol entende bem, né? Marcar sob pressão, né? Já fez isso com o Jorge Jesus. Então, pessoal, não tenho muita dúvida não, né? Gabigol merece renovação. Marcos Braz já voltou atrás, né? E antes ele conversava muita besteira, dizendo que nesse momento com o Gabigol não dava. Com certeza era Tite dizendo que não valeria a pena mais renovar com o Gabigol, né? E agora chega um cara que passa confiança, que vai colocar ele para jogar, quer ele para o Mundial de Clubes, né? Vale ressaltar aqui que Pedro não vai estar disponível no Mundial de Clubes, né? Que é em junho. Então precisa de um atacante. E aí? Você vai levar Carlinhos? Vai levar outro? Vai contratar? Já tendo um no elenco aí que é decisivo, importantíssimo. Não tem nem sombra de dúvida, pessoal. Renovar aí 2 anos de contrato. Com certeza vai ter nova diretoria. A gente não sabe como é que vai ficar. Mas o que a gente espera é que renove. Gabigol volta a ser decisivo, que volta a fazer gol. E dê muita alegria à nação flamenguista e que cala a boca de muitos torcedores flamenguistas que tem aí pelo Brasil, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.